Olá, meus amores, muito bem-vindos à Semana da Papelaria Lucrativa. Eu não sei você, mas eu tô com uma expectativa lá em cima. Eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Muito obrigada pela confiança, tá certo? E eu espero realmente superar suas expectativas ao longo desses 3 dias de evento com puro conteúdo por aqui. Bom, eu sou Tati, mãe, artesã, empreendedora, professora, mas sabe o que eu sou mesmo? Eu sou especialista em ensinar você a fazer dinheiro dentro da sua casa. E se é isso que você gostaria para você, então já vai dando like por aqui, já comenta alguma coisa, que eu adoro conhecer vocês. E é isso mesmo, ao longo desses 3 dias, ao longo dessa semana aqui, eu vou ensinar para você, não é qualquer forma, eu vou te ensinar a melhor forma de você fazer pelo menos R$ 5.000 sem sair da sua casa com cartonagem e encadernação. Mas, Tati, afinal de contas, o que é cartonagem e encadernação? Bom, são produtos como esse que estão passando por aqui, são produtos que você vai ver ao longo dessa semana. Porque a verdade é o seguinte, imagina você pensar em um produto e você conseguir confeccionar ele do zero. Imagina você conseguir levar a sua mensagem para o mundo, assim, em forma de produto. Você já pensou nisso? Não, né? Mas você vai pensar em muita coisa por aqui ao longo dessa semana comigo. Os nossos produtos são facilitadores e organizadores, ajudam muito na decoração do ambiente. Também são produtos que trazem emoção, que servem para conectar empresas com seus clientes, com seus colaboradores. Podem também ser instrumentos lúdicos para as crianças. Bom, são produtos altamente úteis e resistentes e encantam por onde passam. Então, sabe esse tipo de produto que ninguém acredita que é a gente que faz em casa? Pois é, esse tipo de produto que eu vou te apresentar por aqui. Não, na verdade eu não vou te apresentar não, na verdade a gente vai confeccionar produtos incríveis ao longo dessa semana. E óbvio que a gente vai montar um kit lindo, com molde, arte, totalmente gratuito. Então faz o seguinte, não vai perder essa sequência, vai? Eu posso contar com você nesses 3 dias de evento? Então separa esse tempo pra mim. Na verdade, separa esse tempo pra mim não. Separa esse tempo pra você. Sabe por quê? Porque esse conteúdo tem o poder de transformar a sua vida, tem o poder de fazer a diferença pra você aí na sua casa. Afinal de contas, eu não sei se faria diferença para você fazer R$ 5.000 dentro da sua casa. Será que faria? O que faria de diferente? E sim, é possível você fazer esse dinheiro dentro da sua casa, mesmo que você nunca tenha confeccionado qualquer um desses produtos antes ou sequer trabalhado com vendas. Pode acreditar. Mas tá bom, já sei, já conheço você. Você deve estar pensando assim, ah não, mas eu não tenho habilidade, né? Porque eu nunca confeccionei esse tipo de material. Tudo bem, não tem problema, você vai conseguir mesmo que você ache que você não tem habilidade. Ou mesmo que você ache que é difícil demais. Será que é seu caso? Eu não sei, hein? Tô tentando captar você daqui. Bom, eu trabalho há 10 anos com a papelaria dentro da minha casa. Eu vou te ensinar como é possível iniciar no ramo com pouco dinheiro, é o seu caso? Pois é. Pouco espaço, será que é seu caso? Não sei. Pouco tempo, isso mesmo. Utilizando o quê? Utilizando a minha técnica de produção e confecção de produtos. E, obviamente, você já vai sair dessa semana já sabendo confeccionar um kit lindo, que já poderá ser vendido. E, obviamente, você já vai poder ter lucro com esse kit. Afinal de contas, você vai sair dessa semana sabendo tudo o que você precisa saber para montar o seu negócio dentro da sua casa. Tá bom, mas eu já conheço você. Talvez você esteja pensando assim que você não tem habilidade, que talvez seja difícil demais para você. Ou quem sabe, eu não sei. Talvez você já iniciou no ramo da papelaria, não conseguiu, enfim, tá se sentindo meio perdida. Ou talvez você já começou, mas você não consegue vender, não consegue ter resultado com aquilo que você faz. Enfim, eu não sei exatamente qual o momento que você tá agora. Talvez você já tenha comprado um monte de curso que não adiantou de nada. É isso? Será? Aí você entrou no curso, é produto. O professor, na verdade, não te explica muito bem quais são os outros pilares sobre precificação, marketing, vendas, não te dá muita atenção. Enfim, será? Bom, esse conteúdo aqui eu te garanto que vai fazer a virada de chave da sua vida. Eu sei, você pode estar duvidando que fazer dinheiro em casa dessa forma seja possível. E é sim verdade. Aliás, eu posso falar uma coisa pra você? Eu acho que muita gente, não sei se todo mundo, acho que todo mundo é muita gente, mas eu acho que a maioria das pessoas nunca acreditou que eu pudesse fazer mais dinheiro em casa do que como fisioterapeuta. Pois é, para você que não sabe, eu sou formada em fisioterapia. E eu te digo sim que é possível. É possível viver da papelaria dentro da sua casa. É possível construir o seu ateliê dentro da sua casa e ser bem paga por isso todos os meses. Mas tá bom, tô adivinhando seu pensamento. Você deve estar pensando assim, ah, mas isso é porque é ela. Porque ela tem um monte de seguidores no Instagram. Porque ela já tá há muito tempo no mercado. Não. Calma aí.
Várias mulheres já estão aplicando o método, tá certo? E já estão tendo muito resultado. Quer ver? Preste atenção só nela. Dezembro foi 12. Foram 5.700 agora em agosto. 5.136. 5.682. 8.342,92. 5.524. Foi 7.842,18. Eu tô em 5.768. A gente fez 6.300 e alguma coisa. E 6.000 e alguma coisa. A gente recebeu. Esse foi só os 50%, né? E fazer o fechamento, falei, 5.100 e pouquinho. Eu falei, ué, então por isso que eu consegui pagar meu cartão. 7.232. Em janeiro eu fiz 6.202. Em dezembro eu já faturei os 5.000. Aí em janeiro eu fiz 7.000. E em fevereiro já tava de novo em 7.000. E agora em março também, graças a Deus. Incrível, eu comecei pensando, nossa, 5.000 é muita coisa, né? E de repente já foi, né? Já virou de 5, já virou 15. Então já virou um outro valor. Falei, gente, é possível isso. 5.000 não é nada, 5.000 é um preço muito baixo, um valor muito baixo. Enfim, centenas de mulheres já transformaram as suas vidas com seus ateliês dentro das suas casas, ou seja, fazendo dinheiro dentro de casa, aproveitando de todos os benefícios, incluindo ficar mais tempo com as suas famílias. Afinal de contas, é muito bom fazer o seu próprio horário, você não acha? Imagina, você nunca ia perder um evento da escola do seu filho, ou poderia, quem sabe, acompanhar a sua mãe num tratamento, poderia dar maior atenção para sua família. Bom, esses dias a Isabela ela teve uma crise alérgica. Ela tem crise alérgica de vez em quando, né? Ela já fez algumas vacinas em relação a isso, enfim. Mas no meu trabalho eu consigo dar uma pausa, eu consigo simplesmente parar e dar um pouco mais de atenção para ela. Se eu vejo que aquele dia ela precisa de mais atenção. Um outro benefício, segundo os meus amigas, né, que falam comigo, que são fisioterapeutas e trabalham assim diretamente com o público, é não ter que socializar. Eu nunca tinha ouvido isso em relação ao benefício, mas elas falaram para mim, ai Tati, o seu trabalho é muito bom porque não precisa socializar. Porque, afinal de contas, eu tenho que ficar com o paciente 50 minutos na maca, eu preciso conversar com ele. Não que a gente não goste, mas às vezes você não tá muito afim, não é verdade? Mas, enfim, tem gente que é obrigada a socializar. E não, eu não sou obrigada. Na verdade, eu não incentivo isso, mas se eu quiser permanecer de pijama, eu permaneço na minha casa. Agora imagina você não ter chefe, imagina não precisar bater ponto. Imagine não precisar pedir pro chefe para ter que sair um pouco mais cedo porque seu filho tá passando mal, por exemplo. E olhar aquela cara feia, né, estranha, não é verdade? Pois é, esses são alguns dos benefícios da gente poder fazer o nosso horário e estar dentro da nossa casa, trabalhando e faturando de dentro da nossa casa. Sabe, uma vez eu ouvi uma história que me deixou assim, pensativa. A aluna falou assim pra mim, Tati, sabe qual é o maior benefício de eu trabalhar dentro da minha casa? É poder ficar mais tempo com meu filho. Sabe por quê? Porque quando eu trabalhava CLT, eu saía de casa ainda de madrugada. E eu deixava o meu filho com a minha sogra, ainda dormindo. Eu pegava ele na mantinha, deixava lá na minha sogra ainda dormindo e ia para o trabalho. Entre ida e vinda, com engarrafamento, 12 horas basicamente fora de casa. Quando eu voltava para pegar meu filho, o meu filho já estava dormindo de novo. Então eu pegava ele dormindo na caminha de novo na casa da minha sogra e levava ele para minha casa, dormindo. Então nessa eu não vi o meu filho crescer, eu não vi o primeiro dentinho, eu não vi os primeiros passinhos e isso foi se perdendo, um tempo que não volta mais atrás. E foi o que ela falou, hoje a minha maior vitória não é nem só fazer o dinheiro, mas é fazer dinheiro junto com o meu filho, vendo o meu filho crescer. Enfim, essas histórias me fazem refletir como mãe. E eu não sei para vocês, mas esses benefícios em si são impagáveis na minha opinião. Mas assim, além de refletir como mãe, quando eu ouvi essa história, quando eu ouço esse tipo de história, me faz refletir um pouco o meu passado e eu quero compartilhar um pouco aqui com você. Até porque, por que eu gosto de compartilhar aqui? Eu sei que a maioria de vocês me vê nos stories, me vê respondendo, muita gente vem com perguntas pessoais, sabe? E eu sei que bate uma curiosidade para saber como é que eu caí aqui de paraquedas, como é que eu saí da fisioterapia e como é que eu fiz essa transição e por que eu fiz. Enfim, então eu aproveito esse momento, não só para entregar uma aula incrível para você, mas também para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho assim da minha vida, para que você se conecte melhor comigo, para que você entenda por que eu faço o que eu faço.
Bom, eu vim de uma família onde a gente não tinha recurso financeiro. Eu ia falar até que a gente não tinha muito recurso, mas na verdade a gente não tinha recurso financeiro. Eu nasci dentro de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, morei 11 anos dentro da comunidade, vulgo favela, né? Pois é. E não era nem um pouco pacificada como existe algumas hoje, mas era muito difícil a nossa realidade. E quando eu nasci, a minha mãe não teve muita escolha. Ela teve que trabalhar e trabalhar muito. Mas não era para dar, enfim, luxo nem nada. Era para colocar o pão em cima da mesa mesmo. Mas o fato é que para trabalhar nesse nível, ela precisou trabalhar muito, ficar bastante tempo fora de casa. E ela precisou procurar uma pessoa para me criar. Ou seja, procurar uma pessoa para cuidar de mim de verdade. E ela encontrou essa pessoa. Pois é, era uma vizinha nossa. E ela já tinha 4 filhos. E foi nesse momento que eu ganhei uma mãe de coração. Então, pois é, eu tenho 2 mães, na verdade. Uma mãe biológica e a mãe que me criou, que é a minha mãe do coração. A minha mãe do coração já faleceu, tá? Mas eu realmente morei com ela por 11 anos. E eu digo que eu morava com ela porque eu só ia para casa da minha mãe biológica para dormir. Porque ela tinha na mente dela, sabe, uma vontade de tirar a gente daquela situação. Então ela sempre dizia assim, eu vou trabalhar para eu tirar você daqui desse lugar. E ela conseguiu. Bom, mas eu agradeço muito a minha mãe do coração também. Afinal de contas, foram como anjos para mim, sabe? Toda essa base, na verdade, de princípios cristãos que eu tenho, vem exatamente dessa minha família que me criou. Hoje eu enxergo muito a luta da minha mãe biológica. Mas quando criança, nem sempre foi assim. Afinal de contas, criança não entende muito isso, sabe? Então, muitas das vezes eu me sentia, enfim, como talvez um abandono. Acho que essa seria a melhor palavra. Um peixe fora do lar, sabe? Sem a figura mais importante do lado. Afinal de contas, a figura mais importante da gente, que é a nossa mãe, ela foi substituída por outra mãe. E quando eu fecho meus olhos, nos eventos do qual eu sempre participei, eu não lembro da minha mãe biológica junto comigo. Eu não lembro da minha mãe biológica, seja nos eventos da escola. Eu não lembro da minha mãe me levando para tomar vacina, segurando a minha testa porque eu passava mal e tinha muita febre. Não lembro dela colocando compressa de água fria. Não lembro, enfim, levando para o médico. E para uma criança, a criança normalmente não entende. A sensação de que eu tinha era que eu não era importante, sabe? Que, sei lá, o dinheiro, o trabalho, todas as outras coisas eram mais importantes do que eu. Eu sinto que poderia haver uma revolta comigo, sabe? Uma revolta mesmo, problemas psicológicos em relação a isso. Mas eu sei que eu só não tive isso porque eu tive uma base muito forte. A criação baseada no cristianismo mesmo, sabe? Baseada em princípios milenares, né? Da minha mãe de coração fez absolutamente toda a diferença. Porque criança não entende, criança valoriza a presença. Criança quer que você esteja lá, sabe? E às vezes aquele evento da escola que para você não é nada demais, para a criança é muito importante. Tipo, parar e olhar a mãe do lado de fora do ônibus dando tchau, sabe? Para aquele primeiro passeio de escola que você está fazendo, é muito importante. Ou quem sabe poder compartilhar com a mãe os primeiros dentes ou alguma transformação que está acontecendo no seu corpo. Enfim, a sensação de ausência não é uma sensação boa. E eu tô contando aqui pra vocês um pouquinho da minha vida, na verdade. Então, um relato particular meu, tá? Uma experiência minha que eu tô aqui dividindo um pouco com você. E, sinceramente, eu nem costumo dividir muito isso, sabe? Enfim, eu não gosto nem de comentar tanto assim. Mas eu resolvi compartilhar com você. Talvez faça diferença pra você. Essa menina cresceu. Essa menina ela teve que enfrentar muita coisa. Mas essa menina também tomou uma decisão muito forte. Que eu jamais ia deixar minha filha ter ou passar por essa sensação que eu tive. Então eu decidi uma coisa, que quando eu tivesse a minha filha, eu não ia terceirizar a educação dela. Eu queria estar lá, sabe? Tati, lá onde? Lá. Onde ela precisasse. Porque eu não queria que passasse pela cabeça aquilo que um dia passou pela minha cabeça, sabe? Então a minha decisão sempre foi, eu vou cuidar da minha filha, entendeu? Eu não vou deixar essa função para mais ninguém. Eu até poderia trabalhar meio período, tudo bem, ok, mas eu queria realmente estar presente nos momentos mais importantes dela, porque eu sei que dói não ter a mãe lá. Os olhos da criança buscam e não é legal não ter. Então hoje tem pessoas que me perguntam qual é o maior benefício
E para mim, talvez esse seja o maior benefício. Eu conseguir fazer dinheiro dentro da minha casa e não deixar a minha filha de lado. Eu posso parar, eu posso voltar, levar ela na escola, me dedicar. E isso não tem preço. E pode acreditar, para essas mulheres, também não. Sou servidora pública municipal. E aí não tava dando, não tava pagando nem cartão meu salário. O filhinho é autista, ele tem 6 anos, mas assim, eu precisava de uma renda extra para pagar terapia para ele. Só a fono me custa R$ 1.200 por mês. E mais escola, mais material, mais tudo. O que eu ganho na prefeitura não paga nem os gastos dele. E hoje já paga fundo, já paga outras coisas. No início, quando a gente pega o diagnóstico, não vou falar pra vocês assim, que a gente não sente, é um impacto. Mas independente do jeito dele ser, ele sempre vai ser meu filho. E eu chorar e espernear não adianta nada também, não vai resolver meu problema. Aí agora em dezembro eu comprei meu notebook novo, que eu gastava 2 horas para fazer uma arte no meu notebook de 10 anos atrás. Comprei impressora nova. Paguei o material do meu filho tudo de uma vez da escola para ficar menor mensalidade. Como é que você sabe fazer isso? Você fez algum curso? Sim, lógico, gente. A gente não nasce. Não sabia nada, Tati. Eu entrei no seu curso, eu não sabia nada. É uma realização mesmo, porque era fora de cogitação conseguir, tá? E aí eu consegui. Bati em dezembro, bati em janeiro, fevereiro falta para bater seu troféu, R$150. Eu quero 3, viu? Eu fiz 7.232. Em janeiro eu fiz 6.202. Já te falei que você é da família, você que não sabe. Eu trabalhava, eu não tinha descanso e o pior, né? Eu não tinha resultado. Eu tinha o faturamento, eu já tive esse faturamento antes, porém chegando no final do mês, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro. Eu acho que eu paguei da pior forma tudo isso, sabe? Que veio a depressão. Eu peguei um trauma, assim, do Atos, que quando ele tocava, eu já entrava em desespero. De cara, eu não coloquei em prática. Porque eu já tinha, e veio alguém dizer que tudo aquilo que eu estava fazendo estava errado. Porque estava errado mesmo, né? Aí você foi e colocou um vídeo lá, né? Falando da procrastinação, do ciclo, né? E ali foi totalmente... Eu falei assim, eu vou começar a quebrar. As meninas mesmo, assim, né? Tendo resultado, eu falei assim, olha, que legal, né? Elas têm um resultado, aí foi onde eu comecei também a participar mais da comunidade. Outubro foi 7.842,18. E esse mês, até agora, eu estou em 5.768. Hoje eu ajudo a minha mãe. A minha mãe, ela tem síndrome do pânico e ela hoje é minha funcionária. Eu pago um salário para ela de R$1.300. E eu não imaginei, assim, que eu fosse conseguir. Para mim, o fim estava certo, sabe? Eu tenho certeza que se não fosse o curso, se não fosse a comunidade, se não fosse você... E aí hoje eu sigo firme e, assim, não tem nem comparação. Não é a mesma Kelly de antes. Saí de licença, eu comecei a ver o burburinho, começou todo mundo a ser demitido. Aí eu falei, eu vou sair também. Meu sonho era sair. Só que eu tinha aquele medo de sair e ficar sem o salário fixo. A gente tem muito medo de fazer as coisas, sabe? E aí, quando a gente vê que a gente consegue... E as mentorias ajudam muito. Tu não tem noção. Tem dias que eu chego arrasada. Mas aí eu vejo a história das outras pessoas. Gente, eu tô trabalhando em casa, com a minha filha. Hoje eu pude sair no meio da tarde e levar ela no médico, entendeu? Eu já fiz muito curso, Tati, mas a maioria não foca nisso que tu foca, sabe? Que é o mais importante. Tu vê, eu seguia de uma forma totalmente descontrolada. Não sabia se estava dando certo, não sabia quando eu vendia, como é que eu vendia. Agora não, agora o teu curso é diferente, real. É aquilo que tu fala. Não é só produto, sabe? A gente tem que saber o por trás, toda a estrutura, como funciona, como atender o cliente. E aí, realmente, o teu curso, de todos que eu já fiz, é o que tem isso exatamente. Tem tudo, na verdade. Tipo, tudo que tu pensa tá lá. Diferencial também, que é a tua atenção, né, querida? Eu fiz 5K 3 vezes, eu acho. Eu falava, não é possível, não é verdade que eu fiz isso. Aí eu, não, vou tentar mais um mês. Fiz de novo. Tentando provar pra mim mesma que aquilo era meio real. Dezembro, 9.457. Janeiro, 6.499. Em fevereiro, eu vou te dizer agora. 9.273,21.
Eu tô toda arrepiada, eu não tinha nem visto ainda. Fiquei pra ver hoje o dia inteiro e não vi. Bom, apresentei algumas mulheres por aqui e você viu como é possível viver da sua papelaria, como é possível faturar dentro da sua casa. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que eu não caí de paraquedas por aqui, tá certo? Não, nenhuma dessas mulheres aqui conseguem isso na sorte. Eu não consegui na sorte. A minha jornada, na verdade, começa não na papelaria, começa quando eu me formei em fisioterapia. Pois para você que não sabe, eu já falei antes, mas vou repetir aqui, eu sou fisioterapeuta de formação e eu decidi empreender de cara abrindo uma clínica de fisioterapia dermatofuncional. Chique, né? Pois é, o empreendimento era meu, eu tinha uma sócia, a gente trabalhava e trabalhava muito. Eu amava o que eu fazia, na verdade eu sempre amei o que eu fazia, mas assim, lá a clínica exigia muito de mim, obviamente. E claro, o negócio estava no início e não tinha o faturamento ideal. Muita coisa para pagar, né? Haja boleto. Eu já era casada na época e eu pretendia engravidar. Mas como toda mulher, eu comecei a pensar em como seria a minha vida grávida. Como seria a minha vida, na verdade, com um filho. E como assim? Trabalhando o dia todo fora. Porque era assim que a gente ficava na clínica, sabe? O dia todo, basicamente, lá. E como é que eu ia conciliar a maternidade com a clínica? Eu não ia ver minha filha crescer. Então, eu nem preciso dizer pra você qual era o meu pensamento naquele momento, né? Agora que eu contei um pouquinho da minha história pra você, você consegue perceber. Eu só sei que a minha decisão sempre foi que a prioridade seria minha filha. Então, eu não sei o que eu ia fazer pra ganhar dinheiro em casa, né? Mas eu ia dar meu jeito. Enfim, passou um tempo, eu engravidei, e aí eu tomei a decisão, eu vendi a clínica. Minha sócia também resolveu vender, então a gente vendeu a clínica e pronto. Pelo menos essa parte eu tinha resolvido, mas e agora? Bom, eu achei que eu ia conseguir trabalhar até o 7º mês, tá? Um parênteses aqui, porque eu achei que eu ia, tá certo? Mas eu tive uma condição especial que se chama hiperemese gravídica. O nome é estranho, mas na prática significa que eu enjoei, vomitei todos os dias, os 9 meses, todas as refeições. Basicamente isso, é nem um pouco complicado, né? Mas assim, até então eu não sabia que eu ia ter esse problema, né? Então eu ainda estava gestante e eu fui procurar saber quanto é que custava a creche, babá, enfim. Fui tentar fazer uma análise de mercado. E aí eu fui pensar o seguinte, gente, eu fui ver o valor das coisas. Não sei se ainda é assim, que eu não sei mais o preço de creche. Quer dizer, de escola eu sei, né, gente? Só Jesus, a misericórdia do Senhor. Mas eu fui ver os valores de creche e falei assim, gente, eu vou trabalhar para trocar os 6 por meia dúzia. Entende? Porque o dinheiro que eu ia gastar com creche, enfim, com todas as outras coisas, não valeria, entende? Eu ficar sem a minha filha, enfim, realmente não valeria. Imagina eu me desconectar da minha filha para trocar os 6 pela meia dúzia. O dinheiro que eu receberia seria só para cobrir essas despesas. Ia sobrar muito pouco, sabe? Para eu ter todo o desgaste de deixar minha filha, enfim. Então, não. Eu não tinha essa opção na minha mente. Mas também eu sei que muitas pessoas têm uma rede de apoio, né? Sei lá, a mãe, a sogra. E não, eu também não tenho essa rede de apoio. Eu amo a minha mãe, tá? Mas a minha mãe, depois de mim, ela teve outro filho. O meu irmão especial. Ela cuida do meu irmão. E além disso, ela trabalha ainda hoje. Tá? E a minha sogra também trabalha muito, minha sogra é empreendedora, assim como eu sou. Então ela tem a empresa dela, enfim, toca a empresa dela. Então assim, eu também não tinha essa rede de apoio para falar assim, vou deixar com ela para eu trabalhar, enfim. Então também não tinha essa possibilidade. E também é o seguinte, né, gente, ninguém é obrigado a ficar com a nossa filha. E como eu já falei para vocês, o passado vinha muito forte no meu pensamento. Eu não queria terceirizar de forma nenhuma a educação dela. Por isso que hoje eu entendo muito quando vocês falam pra mim, eu sei o quanto dói deixar o seu filho com outra pessoa, deixar passar fatos importantes da vida dele porque você não estava lá. Você, de repente, precisa faltar ao trabalho porque seu filho ficou doente, seu chefe fica de cara feia. Eu entendo, simplesmente não só porque eu sou mãe, mas também porque eu já fui essa criança. Bom, eu ainda estava grávida, meu chá de bebê chegou e a papelaria apareceu na minha vida, claro, né? E eu me identifiquei de cara com aquela papelaria linda, gente. Olha, naquela época, sabe o que estava na moda? Caixa Milk. Então era tipo assim, a última novidade do mercado. Eu fiz um cursinho para iniciante, tá, de papelaria, mas o objetivo aí era fazer o meu chá de bebê. E na verdade não tinha muito curso não, porque não tinha essa onda de curso online não. Então assim, não tinha muita informação. Mas eu fiz o que tinha, fiz pouca coisa e consegui fazer o meu chá de bebê.
E assim, eu fiz porque era meu mesmo, né, gente? O chá de bebê era meu, então se desse problema, enfim, se ficasse feio, era meu mesmo. Só que assim, os amigos e os familiares, eles ficaram encantados com o chá de bebê. E eles perguntaram quem foi que tinha feito aquele material. O que me fez abrir os olhos para uma oportunidade de repente, ganhar um dinheiro com isso. Eu já tinha uma impressora caseira normal, um notebook antigo, e era isso que eu tinha, sabe? Então, como eu já estava procurando alguma coisa para fazer na minha casa, por que não isso? Eu também tinha alguns instrumentos, como tesoura, régua, estilete, essas coisas pequenas. Foi assim que eu comecei, sem máquina de corte. Ah, e sem espaço também, tá? Pois é, eu morava em um apartamento de 47 metros quadrados e não tinha espaço, tá certo? E também não tinha como fazer muita bagunça. E aí eu tive uma brilhante ideia, sabe que de ideia eu sou boa, né? Uma criatividade ótima. Eu peguei meu guarda-roupa, sim, meu guarda-roupa. Eu tirei todas as roupas do meu cabide, tá? Dobrei todas as roupas. Ruim às vezes, né? Porque você sabe que tem roupa que não dá pra dobrar. Mas não dá pra ter tudo nessa vida, tá? Então eu dobrei todas as roupas, tirei do cabide. E aquela parte da lateral do guarda-roupa que era minha, eu coloquei uma prateleira deslizante, tá? Eu pedi pro marceneiro fazer isso. E aí eu coloquei lá meu notebook, a minha impressora, tá? Meu notebook antigo, a minha impressora. E é isso. Quando acabava o expediente, eu deslizava para dentro, fechava a porta do guarda-roupa e é isso, saí do meu trabalho ali. Eu usava a mesa de jantar, tá bom? Que hora era a mesa de jantar, hora era a mesa de cortar papel. Era essa que a gente tinha. E assim foi indo. E por não ter muito conhecimento, eu bati muita cabeça. Ah, bati. Perdi muito material, gente. Eu cheguei a comprar máquina errada, eu não sei porquê. Eu cismei que tinha que comprar uma laser depois, não aí nesse momento eu estava começando ainda. Mas eu comprei muito maquinário errado. Perdi dinheiro, perdi tempo. Mas assim, foi muito bom ter começado. E nessa época, um ateliê de festas de 15 anos e casamento aqui do Rio de Janeiro me contactou para poder trabalhar com eles. E era muito fácil para mim. O acordo era o seguinte, Tati, você não precisa sair de casa, você pode trabalhar da sua casa e você vai fazer o material, você vai entregar pra gente. Então, eles eram responsáveis por pegar os eventos. Então, o ateliê era especialista em 15 anos e casamento, existe até hoje, tá? Esse mesmo ateliê aqui no Rio. E eles eram especialistas e eles atendiam noivas, né, debutantes e tal. E eles pegavam os eventos, eles passavam pra mim, olha, a paleta é essa. Aí que teve problema com paleta, gente. Foi aí que eu comecei a entender as coisas, tá bom? Foi uma escola pra mim ele, na verdade, também. E aí tinha a paleta, né, e tal, toda a identidade visual daquele casamento, daquele 15 anos, porque são coisas bem formais, né? E eu fazia placa de reservado, menu, enfim, kit toalete, fazia muito kit toalete. E pra mim era muito cômodo, porque eu recebia basicamente R$1.000, R$1.500 aí por evento. E esse ateliê me entregava 2 eventos por semana normalmente. Então, naquela época, 10 anos atrás, eu fazia basicamente R$8.000 em casa. O que era muito dinheiro, entendeu? De verdade. E foi nesse ateliê que eu tive o primeiro contato com as técnicas de cartonagem e encadernação. Pois é, eu aprendi a fazer a bandeja de kit toalete, por exemplo, de cartonagem. Mas nessa época eu ainda trabalhava com cartonagem em tecido. E aí eu tive pedido também de caixa convite para pajem, para daminha. E aí isso era cartonagem. Então eu comecei a ter esse contato e eu comecei a fazer também. E aí eu percebi uma coisa. Eu passava horas e horas, virava à noite, fazendo, sei lá, 150 unidades de papelaria. Tipo top de docinho, né? Porque eu fazia também. Eu fazia muitas unidades para ganhar o mesmo valor que eu fazia em uma caixa cartonada. Ou seja, o mesmo lucro, ou talvez mais, entende? Em uma bandeja eu tinha muito mais lucro do que 150 unidades de topzinho, de coisas menores. Ou seja, eu trabalhava menos e lucrava mais com esse tipo de produto. E foi aí que eu direcionei meu foco para cartonagem e encadernação. E pronto, comecei a estudar mais ainda. E aí eu me desconectei do ateliê. Pois é, eu avisei que eu não ia trabalhar mais, eu avisei com 1 ano de antecedência, de verdade. Era ótimo o dinheiro, a zona de conforto, gente, é muito quentinha a zona de conforto, né? Então eu não precisava falar com ninguém, eu não precisava fazer propaganda nenhuma. Eles me entregavam o pedido e eu fazia, entregava e recebia meu dinheiro, entende? Só que assim, ninguém me conhecia. Eu já fiz casamento para um monte de pessoas, até famosos, de verdade, mas eles não sabiam quem eu era, entende? Então assim, só o Instagram e só essa empresa crescia, eu não.
E assim, eu fiquei pensando, e se essa empresa não existe mais? Entende? Como é que eu ia fazer? Eu tinha que crescer. Eu sabia que eu tinha que começar a fazer meu nome, começar a fazer minha empresa. Eu sabia que eu era capaz. E simplesmente eu saí. Eu comecei a tocar minha empresa sozinha. E foi aí que eu comecei a juntar tudo o que eu havia aprendido de cartonagem, encadernação e técnicas de papelaria que eu aprendi ao longo dessa vivência com esse ateliê. Com tudo que eu aprendi abrindo a minha clínica lá atrás. Afinal de contas, eu estudei muito empreendedorismo para poder abrir. Lembra que eu te contei lá atrás que eu abri uma clínica de fisioterapia dermatofuncional? Então, eu fiz curso no Sebrae, gente, de precificação. Gente, eu lidava com vigilância sanitária com o corpo de bombeiro. Eu sabia que eu podia aplicar essas técnicas de empreendedorismo, de venda, marketing, tudo isso dentro do meu ateliê. E por que eu não podia aplicar? Por que eu não podia transformar o meu ateliê em algo mais profissional, sabe? Por que eu não colocava as técnicas de precificação? Por que eu não colocava as técnicas de atendimento ao cliente, fidelização de clientes? Como eu havia aprendido no marketing, por que eu não colocava isso para jogo? Enfim, quando eu trouxe todos esses pilares do empreendedorismo para dentro da minha papelaria, bingo, eu consegui também continuar fazendo o mesmo valor, 6, 7, 8 mil reais, dentro da minha casa, mas agora por conta própria. E foi aí que eu criei um método. Eu estruturei um passo a passo, baseado em alguns pilares do empreendedorismo. Pilares esses que você precisa saber. Até porque a gente ama o que a gente faz, mas acredite em mim, o amor vai se perder se você não conseguir pagar boletos. Você precisa ganhar definitivamente. O dinheiro é muito importante. E o meu método é claro, rápido, eficaz e vai fazer mesmo você, que nunca produziu antes, conseguir produzir com excelência. Mas afinal, eu poderia ter ficado com esse método só pra mim, né? Até porque, mais uma vez, eu estava na minha zona de conforto, na minha casa, fazendo meu dinheiro. Afinal de contas, por que eu ia resolver compartilhar isso? Bom, eu comecei a produzir conteúdos pro YouTube naquela época, faz um tempo já. Mas assim, sem pretensão nenhuma de ter curso, sem pretensão nenhuma de vender nada, apenas para compartilhar algumas informações com algumas pessoas que sempre me perguntavam como eu fazia isso, como eu fazia aquilo. Tanto é que eu fiquei 6 anos com o meu canal do YouTube sem vender curso nenhum. Eu só mostrava mesmo como é que eu fazia alguns itens na minha papelaria. Mas a pandemia chegou e, bum! Eu tive um efeito reverso na pandemia. Enquanto estava todo mundo sem dinheiro, sem saber o que fazer, se descabelando, eu já trabalhava assim faz tempo. Eu tive um boom de faturamento. Por quê? Porque empresas estavam abrindo. E eu sempre fui especialista nisso. Em termos de marketing, em produzir coisas para empresas. E eu me vi crescendo, entende? Crescendo no meu ateliê com mais pedidos ainda. Porque se a pessoa vai abrir qualquer coisa que seja, ela vai precisar de papelaria. Então ela começou a me procurar, as pessoas começaram a me procurar. E eu me vi realmente entupida de trabalho. Eu estava trabalhando muito com a minha filha dentro de casa, enquanto estava todo mundo se descabelando, não tinha problema nenhum. Eu sempre fui acostumada a ficar com ela em casa, entende? Então, para mim, ficar em casa trabalhando com ela já era mais que normal. Então, a verdade é que meu ateliê não parou um dia sequer na pandemia. Só que a maioria dos ateliês que falavam comigo, porque eu sempre tive muito isso de conversar com pessoas, eu converso com meus seguidores, converso com meus alunos bastante, né? Eles começavam a falar comigo, Tati, mas eu tô falindo, não tô conseguindo, né? E eu fui conversando com a maioria são mulheres, tinha homens também, mas a maioria sempre foi mulher. E eu fui conversando com essas mulheres, trocando uma ideia, sabe? E eu descobri que elas não sabiam precificar, não sabiam atender cliente, fazer captação, marketing, não sabiam nem fazer um portfólio. Tava com dificuldade em vendas mesmo, sabe? E ao mesmo tempo, tantas outras mulheres me perguntando como é que começava, como era possível, como é que eu fazia isso, como é que eu entrava no ramo, o que precisava, quais equipamentos, quais instrumentos. Por quê? Porque elas não estavam satisfeitas com o emprego dela ou estavam na situação que eu passei já há um tempo, né? Querendo ficar mais com seu filho. E aí eu pensei que eu precisava realmente ajudar essas mulheres que estavam na mesma situação que um dia eu já tive. E eu amaria ter conhecimento para começar certo. E eu simplesmente levantei essa bandeira. O seu filho precisa de você. Então, se eu levantar uma bandeira é essa, porque um dia eu já fui essa filha, entende? Então, eu levanto com muito carinho essa bandeira. Seu filho precisa de você, precisa da sua casa, sabe? Precisa de atenção. Então, assim, essa sempre foi minha bandeira. Então, eu resolvi ensinar, me propus a ensinar, a compartilhar o que fez eu conseguir ficar dentro da minha casa e dar mais atenção à minha família.
E nesse momento eu resolvi montar uma estrutura mesmo, em 10 passos, sabe? Eu peguei assim, são os 10 pilares do empreendedorismo e escrevi um método em 10 passos, um método replicável, um método que faz qualquer pessoa entender, mesmo aquela pessoa leiga, ela começa a entender como funciona o empreendedorismo, o que ela precisa fazer, quais são os passos que ela precisa fazer para que o ateliê dela ande, sabe? E foi aí que eu escrevi, foi aí que nasceu os 10 passos. Bom, mas independente de curso, porque eu não tô aqui para falar do meu curso não tá aberto no momento, tá certo? Então, não tá aberto mesmo, gente. Tem muita gente me perguntando, aliás, faz um tempo. Não sei se você me segue no Insta, né, nas redes sociais. Muita gente, quando é que você vai abrir? Quando é que você vai abrir? Já tem data? Não tá aberto agora. Porque, assim, o objetivo dessa semana não é vender o curso para você, sabe? Se fosse, eu venderia agora. Eu poderia abrir agora, mas não é esse o objetivo. E eu nem quero que confunda isso. Meu objetivo é realmente ajudar você a te dar um caminho, a te dar um norte, ok? Então, assim, independente de curso, eu não quero que você dê desculpa, tá? Porque, assim, não dá pra ter tudo nessa vida, gente. Ou você tem desculpa ou você tem resultado, entende? E se você for bom em desculpa, você não é bom em mais nada. Então, assim, eu tô aqui pra te ajudar de verdade. Eu tô aqui pra te mostrar como você pode começar, do zero. Pra quem você pode vender, o que você pode produzir. E mesmo você que já tem seu ateliê, como é que você pode fazer para deslanchar, sabe? E nessa aula especificamente, eu vou provar para você que você pode começar seu ateliê dentro da sua casa com menos de R$300. E, gente, o que são R$300? Não tô desdenhando de R$300 não, tá, gente? Eu sei que R$300 é dinheiro. Eu estou querendo te falar o seguinte, o que são R$300 para você investir em um negócio lucrativo, que vai te dar retorno, tá certo? Porque não é você gastar R$300, é você investir para retornar para o seu bolso. Então, às vezes, a gente gasta R$300 com coisa que nem vai voltar para você. E você realmente aqui você vai investir, vale a pena. Vale a pena para você, vale a pena para sua família. Mas, Tati, eu não preciso de máquinas? Não, não precisa. Eu vou te provar que não precisa, porque eu falo e provo. Para iniciar, não, você não precisa de todas essas máquinas que você ouve por aí. Elas são ótimas, eu não tenho nada contra a máquina, tá, gente? Elas são ótimas. Eu só acho o seguinte, que você não precisa necessariamente começar com todas elas. Você pode ir crescendo passo a passo. E nessa aula eu vou te provar que você não precisa realmente de máquina, você vai fazer um kit incrível junto comigo. E detalhe, você já vai sair vendendo e lucrando. Você vai ver que a gente não vai usar nenhuma máquina para confeccionar esses 3 produtos. E detalhe, você vai precisar de apenas 9 instrumentos. Isso mesmo. E detalhe, eu tenho certeza que você tem muitos desses instrumentos aí na sua casa. Eu duvido que você não tenha um estilete, uma régua, uma tesoura, tá bom? Mas enfim, eu selecionei 9 instrumentos necessários para você iniciar, tá ok? E apenas com esses 9 instrumentos você vai confeccionar os produtos dessa semana. E detalhe, tá achando que é muito difícil encontrar esses instrumentos? Não é não, você encontra em qualquer loja, online, armarinho, muitas coisas você vai encontrar na sua casa de material de construção, essa mesma aí lá da sua casa. Não tem desculpas, tá certo? Não sei se você me conhece, mas comigo não tem desculpa, gente. Então bora começar já com a mão na massa? Bora? Porque eu gosto assim, gente, eu gosto já mostrando os instrumentos e já confeccionando o produto, entendeu? Porque eu acho que vai ficando mais fácil, tá certo? Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já baixou a sua apostila? Se você não baixou ainda, as apostilas, todas elas, né? Mas eu só liberei uma até agora, que é a da aula de hoje, tá certo? Ela vai estar disponível onde? No grupo de WhatsApp e também na nossa comunidade exclusiva. Então é só você baixar o PDF por lá também. Dentro da nossa apostila tem os 9 instrumentos que você vai precisar investir, tá certo? E aí lá você anota também a importância de cada um, porque a gente vai falar sobre aqui. Além dos 9 instrumentos, dentro da nossa apostila também tem o material digital da aula de hoje, do nosso estojo, tá bom? Então não vamos perder tempo? Bora pra mesa? Então tá, então vem comigo confeccionar o passo a passo, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Então vamos lá na nossa confecção do nosso estojo, tá certo? A gente vai confeccionar esse estojo aqui agora. E vocês vão ver que ele é super prático, super rápido de confeccionar, tá dentro da minha técnica, é bom que vocês vão ter contato com essa técnica. Mas antes da gente confeccionar o estojo propriamente dito, eu vou falar de alguns instrumentos que estão aí na apostila de vocês, que são os 9 instrumentos que a gente precisa pra gente iniciar a nossa papelaria. Sem eles, nada acontece. Eu costumo dizer aqui o seguinte, gente, tira de mim tudo. Tira a máquina de corte, mas não tira o meu estilete, a minha tesoura e a minha régua, entendeu?
Por quê? Porque são instrumentos extremamente necessários para eu confeccionar os produtos que eu preciso. Entende? Então, daqui a pouco a gente pega os insumos. Você vai precisar, primeiro instrumento que você vai precisar, de um estilete. O estilete, ele não tem uma marca específica, gente. O estilete, eu gosto de um estilete largo. Por quê? Porque ele fica mais firme na mão, entende? É só por conta disso. Mas até existem outros estiletes de precisão, mas assim, o básico é o normal. E um estilete desse, você encontra em qualquer, aí na sua esquina, na sua rua, qualquer casa de material de construção. Você consegue comprar um estilete. Uma média de R$7 um estilete desse. E você sabe que o estilete, ele não afia, né? A gente quebra a ponta dele, tá certo? Então a gente quebra a pontinha para que o estilete fique renovado, vamos dizer assim, né? Então, por isso que ele é todo cheio de cortezinhos nele aqui. É para você pegar ou alicate e cortar, né? E quebrar a ponta. Ou alguns estiletes vêm com a traseira que é pronta para fazer isso aqui também, para quebrar. Tá? Enfim, então estilete é fundamental, é essencial. É um dos 9 instrumentos que eu coloquei na lista para você. Outro instrumento necessário é a régua. Essa minha régua aqui é super antiga. Eu fiz questão de pegar ela, porque ela foi a minha primeira régua, na verdade. Então ela tem mais de 10 anos aqui comigo. Eu tô até apagando, assim. E eu até tenho outras, mas eu não saio dela, pra você ver como ela é resistente, né? Já passou por muita coisa comigo. Então, régua, eu gosto de régua de aço, tá certo? Por quê? Porque a régua de madeira, régua de plástico, ela desgasta com o passar do tempo quando você vai passando o estilete nela. Ok? Então ela vai vai comendo, né? A régua e tal. E aí acaba ficando torta, então acaba não ficando legal. Então a régua de aço é a régua mais indicada. Essa aqui é uma régua simples, que você encontra em qualquer armarinho também. Custa basicamente R$12. O terceiro instrumento que você precisa é a base de corte. Essa aqui que eu tô aqui no fundo, né? Aqui é a minha rosa, mas tem várias cores hoje no mercado. Antigamente só tinha uma verde. Agora não, agora tem um monte de cor diferente. Essa aqui é a minha rosa, a minha grandinha. Mas assim, uma para você começar, uma A3 já é suficiente. A3 é basicamente 45 por 32 centímetros, tá? E a base de corte, ela é importante por 3 motivos. Tem gente que não tem noção, mas é verdade. 3 motivos ela é muito importante, tá? A primeira delas é para proteger a sua área de trabalho. Então, você não vai querer cortar a sua mesa, né? Então, ela protege a sua área de trabalho. Então, essa é a função número 1 dela. Ela é muito importante por conta disso. A função número 2 é que ela é completamente milimetrada, com quadradinhos de 1 em 1 centímetro. Normalmente, ela tem padrão internacional, então de um lado ela é centímetro, do outro ela é polegada. Tá? Algumas marcas hoje agora nacionais estão colocando centímetro de ambos os lados, porque acaba que a gente não usa polegada, né? Aqui não é uma unidade de medida que a gente costuma usar no Brasil. Mas aqui de 1 em 1 centímetro, então é muito interessante, porque a gente coloca um papel ou alguma coisa para cortar, né? A gente apoia, a gente não precisa medir nada, porque a gente já sabe onde corta, né? Porque a gente sabe que são 5 centímetros aqui, entendeu? Então você vai ver que a gente utiliza muito essa base milimetrada por conta disso. A terceira função da base, que muita gente não sabe, ela economiza o seu estilete. Sim. Por quê? Porque quando você pega o estilete, é igual faca, né? Quando você corta em tábua de vidro, que cega a faca mais rápido. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Se você usa o estilete em uma outra superfície, que não é a base de corte, você com certeza cega o estilete mais rápido. Entendeu? E aí você acaba tendo que trocar a lâmina mais vezes. Entende? Aqui a base de corte, ela protege, tá? Esse fio do estilete. Então assim, não que não vai cegar. Vai cegar também, você vai ter que quebrar. Mas com menor frequência, entendeu? Do que se não tivesse em cima dela, tá? Então a base de corte é extremamente importante. E uma base de corte no tamanho A3 está basicamente R$30 no Mercado Livre. Você consegue. O outro instrumento necessário é a espátula, tá? E eu vou usar essa daqui. Essa aqui, você pode ver, é uma espátula normal, tigre, né? De parede. Você compra onde? Na Casa de Material de Construção. Aliás, você lá vai encontrar muita coisa, tá? Régua também normalmente tem,
tá? Estilete, tá? Então você encontra. Caso de material de construção. Essa aqui, espátula, é muito importante, por quê? Porque ela alisa o papel e evita bolha, tá? Então ela é importante para empastar. O que é empastar? É o processo de colar o papel no papelão. É empastamento que a gente chama. E ela ajuda muito nisso. Por quê? Porque ela vai alisar e vai retirar as bolhas, entendeu? Por isso que é muito importante essa espátula. Hoje em dia tem várias no mercado, tá bom? Mas eu comecei com essa. E essa eu uso várias vezes. Então dá pra você começar com uma baratinha dessa. Porque, meu amor, uma espátula dessa custa em média R$8. Ou seja, desculpa, mas não tem como ter desculpa, gente, pra gente começar. Um outro instrumento muito importante é a tesoura. E assim, não tenho marca de preferência. Essa aqui minha mundial aqui. Mas não tenho marca de preferência. Eu só acho o seguinte, né? Eu faço muito isso aqui no meu ateliê. Eu deixo a tesoura para um determinado fim. Por quê? Porque a tesoura, por exemplo, que a gente corta muito papel com ela, depois você vai cortar a fita de cetim e ela não vai conseguir cortar direito. Ela vai ficar cega para fita de cetim. Então acaba que eu deixo uma tesoura para papel e outra para fitas, entende? Para facilitar esse corte. Mas não que tenha uma tesoura específica. É só porque eu organizo mesmo. Então você pode usar o que você tem aí na sua casa. Eu tenho certeza que você tem uma tesoura, né? Mas enfim, em média, uma tesoura dessa custa R$20. Apenas para você investir em uma por aí. Outro instrumento importante é o pincel. Eu vou trazer esse grupo todo para cá. O pincel custa em média, tá aqui nessa... É até legal ter colocado assim. Tá aqui, por quê? Porque eu tava usando. Então fica aí a dica para você. Se você estiver usando, tá? Ah, tá, eu tô usando. Sei lá, tô fazendo material, confeccionando o produto. Puxa, tem que levar minha filha na escola. Já aconteceu muito isso comigo aqui. Tem que levar a Isabela na escola, tô na metade da confecção. O que eu faço? Só colocar o rolinho e o pincel assim, ó. Sem ar dentro. Enrola assim no saquinho. Pronto. Não vai secar o rolinho e o pincel. Entendeu? Aqui não tem problema normalmente, né? Então, não vai secar, você pode continuar no outro dia, entendeu? 2 dias depois, não tem problema nenhum. Então, não lavo sempre o pincel e o rolinho, entendeu? Eu faço isso e ele fica de boa aqui. O pincel, ele custa em média R$7 um pincel chato desse, tá? Ou seja, é bem tranquilo de adquirir na casa de material de construção também. E o rolinho mais indicado é o rolinho de espuma. Não é o rolinho de lã, não é nenhum outro rolinho, é um rolinho de espuma, tá? E a diferença de um pro outro é que o pincel, ele deposita mais cola que o rolinho. O rolinho deposita menos, espalha mais. Qual dos dois é melhor? Não tem melhor, tem vezes que você vai precisar de um, tem vezes que você vai precisar de outro, tá tudo certo, tá bom? Um rolinho de espuma desse custa R$7, sendo que você encontra essa dupla aqui, ó, normalmente, por R$12, a bandeja com rolinho, tá? Que é um kit pintura, que eles chamam, né? Kit pintura. R$12, normalmente você encontra essa duplinha aqui. Às vezes você encontra esse trio, tá? Com pincelzinho também, tá? Mas essa duplinha aqui é mais famosa, tá bom? Bandeja e rolinho. A bandeja, se você não tiver, você pode usar aquelas bandejas de frios de mercado. Super funciona, tá? A bandeja de queijo, de presunto, então. Essa bandejinha super funciona só pra você apoiar ali, tá? Pra não sujar a cola, né? O seu ambiente de trabalho, ok? Também é o nono, né? São 9 instrumentos, eu apresentei 8. O furador, tá? Esse furador da Crocodile e esse aqui é da Lamax, tá? É óbvio que esse aqui é mais caro, esse aqui é o mais barato. Tá? Esse aqui é excelente, tá certo? Esse aqui é excelente. Ele fura em 2 tamanhos, coloca rebite e ilhós. Esse aqui tem um só tamanho de furo, mas o tamanho de furo dele é o tamanho mais normal do mundo, tá? É o que normalmente a gente usa mesmo, é o maiorzinho daqui, tá? Com ilhós 54. E aqui, ó, ele fecha ilhós também. Então, assim, esse aqui super dá pra usar. Entendeu? Então, por isso que eu trouxe como uma outra opção. Porque esse aqui, gente, custa R$190 no mercado, tá? Esse aqui tá uma média de R$60 a R$65. Custa esse aqui, tá certo? Então, assim,
Eu vou usar com vocês esse aqui, pra vocês verem que super funciona. Aliás, um detalhe. Eu entreguei pra vocês, ó, 9 instrumentos, tá? Tá aqui, ó. 9 instrumentos. A base de corte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 instrumentos são esses instrumentos essenciais e necessários para você iniciar a sua papelaria. Você concorda comigo que se eu tô te falando que você precisa de 9 instrumentos, eu não posso usar outros instrumentos aqui quando eu fizer os produtos com vocês? Por quê? Porque se eu tô falando pra você que esses instrumentos são suficientes, é porque é suficiente, entendeu? Seria muito contraditório da minha parte falar pra você que você pode somente usar esses instrumentos e na hora que eu for fazer um produto aqui com você, eu pego um outro maquinário, entendeu? Pra fazer pra você. Eu falo assim, não, mas você pode usar esse aqui, ó. Mas eu pego esse aqui e uso esse aqui. Não, mas você consegue usar esse aqui. Eu não sou assim. Se eu falei pra você que esse aqui também funciona, eu sou a primeira a usar esse aqui pra você ver. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona dentro dos 10 passos também. Eu sou aquela que eu sou a primeira a fazer pros meus alunos verem. Entendeu? Como funciona. Certo? Porque eu acredito muito nisso, que é no caminho que a gente ensina, não é verdade? É exatamente assim. Então, eu sou a primeira a falar assim, olha aqui, tá vendo como é que eu faço? Então vem comigo, que você vai conseguir também, tá bom? Então a gente vai usar, eu quero que você preste atenção, que ao longo dessas 3 aulas que a gente vai ter aqui ao longo dessa semana, a gente vai usar apenas esses 9 instrumentos. Porque aí você vai ver que é possível você fazer, confeccionar produtos incríveis, de uma qualidade alta, tá? No acabamento maravilhoso com esses instrumentos super acessíveis, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Instrumentos, gente, é isso aqui. É aquilo que você vai comprar e você vai usar sempre até se acabar. E vai demorar muito pra se acabar, né? Demora muito pra acabar. Você tem muito tempo, você compra pra usar muito tempo, ó. O estilete você troca a ponta, a lâmina, você não troca o estilete, entendeu? Você permanece. Isso é instrumento. O que é insumo? Insumo é aquele que você pega, vai comprar para usar e vai gastar naquele produto. Então, insumo não é investimento. Insumo faz parte do material do produto. Então, quando você faz um orçamento, você já pede normalmente, pelo menos você pede um sinal de 50%. É com esse sinal de 50% que você compra o material, entendeu? Insumo. Entende? Então, porque o insumo está diretamente ligado ao que você precisa para conseguir confeccionar o produto. Os instrumentos não. Então aqui estão os insumos e os instrumentos que a gente vai utilizar nesse produto específico. É muito interessante esse aqui, que eu faço para vocês, como uma ficha técnica. Por quê? Porque é igual a Ana Maria Braga, tá? Você vai pegar e você vai ver o que precisa, vai ticando, vai deixando tudo na sua mesa bonitinho, organizado. Para quando você for fazer, você já sabe tudo que você precisa. Não vai faltar nada, entende? É tipo você não... Ai, preciso fazer um estrogonofe. Você tá lá no meio, ai meu Deus, cadê o creme de leite? Não tem. Ai, tem que comprar, sai correndo. Isso aí é uma falta de organização que você acaba perdendo tempo, entende? Então assim, aqui, o que eu tô falando? Você vai precisar disso aqui, ó, tesoura, régua. Bota do ladinho, vai ticando, entendeu? Por quê? Porque é isso que você vai precisar para fazer esse produto, ok? Aqui, o que você vai precisar? Impressão da folha A, B e C em Color Plus, 120 gramas da sua preferência. Então, A, B e C, você vai ver que eu tenho mania não, faz parte da minha técnica. Eu coloco a letra na folha, tá? Então, você tem, ó, A, B e C. E eu até escrevi aqui pra vocês, ó, cor da preferência. A minha foi Neon Plus Roxo. É a minha aqui, Neon Plus Roxo. Onde que eu compro esse neon? Você consegue comprar o neon, tá? Da mesma forma que você vai conseguir comprar também o papelão, caso você queira, na Diplomata Papéis, na Fibrap Papéis, na Contip, que é em São Paulo, tá? Enfim, então você vai conseguir em um desses lugares. Anota aí os fornecedores. Então, esse aqui são apenas 3 impressões, A, B e C. A folha D de dado... Essa aqui é em fotográfico e eu uso fotográfico da JM Embalagens. Eu gosto de usar ou X-Color ou SUS,
tá? Eu tô numa preferência danada pelo X-Cola agora no momento. A Paty me convenceu. E o vinil de laminação, que é esse aqui. Vinil de laminação, gente, é Contact, tá? Pois é. Só que Contact é marca. É igual Post-it, é igual Maisena, Gillette. Isso é marca, entendeu? Então, Bombril, né? Que é palha de aço, né? Bombril é marca. Contact é a mesma coisa. Contact é marca, tá certo? Você vai precisar de um vinil adesivo ou de um BOPP para fazer essa proteção do papel. Tá? Não é isso que você faz quando você encapa o caderno do seu filho? Você não protege a capa para poder durar o ano todo? É exatamente isso que a gente faz aqui. Por quê? Porque o papel fotográfico, nesse caso aqui, ele desbota, ele amarela, entende? Então ele fica bem estranho. Você precisa laminar. Hoje em dia, antigamente quando eu comecei não tinha não. Só tinha Contact mesmo e era brilhoso. Hoje não, hoje em dia tem vários acabamentos. Olha esse acabamento que incrível. Não sei se você vai dar pra ver aqui. Vou tentar me mover. Ele é holográfico. E dependendo da posição, parece que é um arco-íris. Então, eu gosto muito dessa laminação aqui. E é fria. Ou seja, você não precisa de laminadora. Tá vendo? Olha isso, gente. Não precisa... Gente, você tá entendendo que você usou 1, 2, 3, 4 folhas impressas? Ou seja... Ah, eu não tenho impressora, gente, são 4 folhas impressas, ok? 4 folhas. Se o seu filho precisasse fazer um trabalho de escola e precisasse imprimir 4 folhas, você dá um jeito, não ia? Então, aqui, não fica com raiva da mãe não, entendeu? Só tô querendo te mostrar que isso aqui é um investimento. Isso aqui é um meio pelo qual você pode conseguir realizar seus sonhos. Então não dê desculpa pra você, tá? Não dê não, não faça isso. Vai fazendo e vai crescendo aos poucos, tá certo? Daqui a pouco você compra outra máquina. Ah, tá, não, daqui a pouco seu lucro você compra sua laminadora. Aí as coisas vão fluindo, tá certo? É assim que funciona com todo mundo, gente. Vamos continuar aqui. E também você vai precisar, ó, de 2 pedaços de papelão cinza 1.9 no formato A4. Esse papelão aqui você encontra tanto nesses lugares que eu falei, quanto na JM. Então, Fibrap, Diplomata, Contip, JM, você encontra papelão já no formato A4, só você pedir, tá? Se eu não me engano, na JM tá como papel cartão, não tá como papelão. Tati, papelão roller é a mesma coisa que papelão cinza? É, roller é marca, igual Contact, tá bom? Roller é uma marca de papelão cinza, certo? A mais famosa, por sinal. Se papelão cinza é a mesma coisa que papelão Paraná? Não, tá? Papelão cinza, ele é mais rígido. Quando você dobra ele, o papelão cinza quebra. O papelão Paraná, quando você dobra, ele enverga, ele não quebra, entendeu? Ele é mais maleável. Mas você consegue utilizar também. Existe uma tabela de conversão de um para outro, tá certo? Para que você possa utilizar, tá no nosso material de apoio, depois você dá uma olhadinha, caso você precise. O que você vai precisar também? Fita adesiva. Fita adesiva, que é o vulgo Durex. Pois é, o vulgo Durex tá aqui, é o que a gente vai utilizar também. Vou deixar ele aqui de ladinho. O que a gente vai fazer primeiro? Simples, vai pegar a folha A de amor e C de casa. E essas 2 folhas a gente vai colar aqui, ó, no nosso papelão. São 2 pedaços de papelão? Então, um aqui e um aqui, tá certo? Então, a gente vai colar. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Ó. Eu vou botar cola no papelão. Vou vir aqui. Com o rolinho, ó. Ó eu usando o rolinho, tá vendo? Vou espalhar bem a cola. Eu coloquei papel aqui embaixo para proteger, né, a mesa, tá? Venho aqui, ó, colo. E eu venho com a espátula. E é isso.
ainda uso os dois lados, esse e esse, muitas das vezes. Pronto, vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Prontinho. Se você puder deixar descansando um pouquinho, por quê? Porque nós usamos na cartonagem da cadernação essa cola aqui Cascoreis Extra Forte, ela tem menos quantidade de água, tá, na sua composição. A cola escolar não dá pra usar, por quê? Porque a cola escolar ela tem muita água na composição, então a probabilidade dela enrugar o papel é muito maior, tá certo? Então a gente não utiliza. Essa realmente é melhor. Mas mesmo contendo menos água, contém, tá? Contém. Então acaba fazendo isso aqui, ó, entortando um pouquinho, tá? Você deve estar vendo aí. Como é que você resolve isso? É simples, deixa secando com um peso em cima, tá? Coloca um pezinho em cima e deixa secando. Você pode vir aqui, ó, colocar um pezinho, ó. Esse aqui já é suficiente, por exemplo, tá certo? E fazer outra coisa. Eu vou cortar esse aqui, por exemplo, primeiro. Então, enquanto eu vou deixar esse pezinho aqui, eu vou cortar esse aqui. Esse aqui é a letra B de bola, tá? E é só cortar em volta. Prontinho, tá vendo? Então, a gente já tem essa cortada. Deixa ela de ladinho agora. A gente vai usar. Vou cortar aqui. Deixa eu só um pouquinho. Só cortar em volta, tá ok? Então... Prontinho, agora eu cortei aqui só a parte externa, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou virar e eu preciso fazer um vinco. O que é um vinco? Vinco é um meio corte. É um corte que não é um corte pra desconectar, é um corte só pra gente dobrar, entendeu? O papelão. Então, como é que a gente faz esse vinco? Não é desse lado, porque esse lado aqui, tá vendo? Seria esse retângulo aqui no meio, mas não pode ser desse lado, porque esse lado já tá empastado, lembra? Do que é empastar, que é colar o papel no papelão, então já tá empastado. Precisa ser desse lado aqui. Tati, como é que você faz? É simples, você vai conectar um cantinho ao outro cantinho. Ou seja, é só você seguir aqui, ó, essa reta, tá vendo? Você vai seguir a reta. Você vai vir aqui, ó, e passar o estilete devagar, só para fazer isso aqui, ó. Tá? Não é pra desconectar, é só pra fazer isso aqui, essa dobra, ok? E aí você vai fazer isso em todos os 4 cantos aqui. E agora o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de cola. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Tá? O que você vai fazer aqui, ó? Você vai colar, ó, quina com quina. Vai fazer como se fosse um Vzinho, tá vendo assim, ó? Quininha com quininha, tá, ó? Exatamente assim, ó. Quininha com quininha, tá vendo? Então, você vai vir aqui. Vou passar só uma sujeirinha, tá? De cola. Ó, quininha com quininha. Vem aqui e coloca o durex. E eu passo a unha assim. Eu sei que o durex cola menos do que a fita crepe. Muita gente usa fita crepe. Eu particularmente não gosto. Eu acho que o acabamento da fita crepe não fica tão legal. Tá? Porque aqui a fita... Bom, pelo menos eu nunca consegui encontrar uma fita crepe que não deixe alto o acabamento. Ó, passa só uma sujeirinha de cola. E junta e bota o durex.
Então, você viu aqui que eu não precisei medir nada pra fazer. E agora, a gente vai empastar externamente. E é simples, você vai colocar cola aqui, tá? Na bundinha do estojo. Bundinha é ótimo. Ó, vai passar o rolinho. Agora você vai vir aqui e vai colar exatamente nesse retângulo que eu fiz aqui o desenho pra você. Pronto. Colou, virou, alisa. Não esquece que sempre tem que alisar. Pronto. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uns cortes nas pontas. Então, eu vou cortar, ó, 1, 2 pra fora. 3, seguindo aqui até a pontinha. Não precisa ficar perfeito não, tá? Pode fazer que não tem problema. Vou passar cola aqui agora, na lateral maior. Ó. Se tiver que segurar aqui embaixo, pode segurar. Vou passar. Vou virar, ó. Eu aliso com a mão primeiro, depois eu venho aqui e aliso, tá? Desse lado. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Você vai pegar a tesoura e vai cortar aqui, ó, vendo, na diagonal aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, vou fazer aqui pra ficar melhor. Na diagonal assim, ó, vai formar um triângulo, 2 triângulos, né? E você pode tirar até o biquinho do triângulo, caso você queira, pra ficar um acabamento mais bonitinho ainda. Aqui, ó, também na diagonal, ó. Sem encostar no papelão, tá? E pode tirar o biquinho. Agora você pegar, ó, passar um pouco de cola. Você vai colar as orelhinhas pra dentro aqui, ó. Ok? É sempre legal ter aqui, tô sem aqui, mas é sempre legal ter um lenço umedecido, um paninho, tá? Pra você limpando a mão. Aqui é a mesma coisa, ó. Você pega e vai colocar a orelhinha pra dentro. Tá? E agora é bem simples, ó. Você vai pegar, nem vou passar cola, o resto de cola aqui do rolinho, eu vou passar aqui nesse quadradinho e vou jogar pra cima. Vou alisar. E aí, olha o que você vai fazer. Você vai vir aqui e corta o excesso, assim, ó, rentinho com a tesoura. E aí, para ficar um acabamento melhor ainda, nessa pontinha aqui, você faz assim, dá uma amassadinha aqui com a espátula, pra poder grudar. Faz toda a diferença aqui. Mesma coisa aqui desse lado. Faço aqui, ó. Desceu. Alisou, ó. Cortou rentinho. Vem e passa a pontinha. Ficou assim, o que a gente vai fazer agora? Vai botar pra dentro, tá? Toda essa lateral aqui.
Então, você vai pegar aqui um pincelzinho, ó. Vai passar uma colinha aqui nessa lateral. Eu desço primeiro com a mão, ó. Depois vem aqui, ó, com a espátula. Eu gosto que fique bem quadradinho aqui e vem com a mão mesmo, ó. Dobrando. E depois alisa aqui dentro. Ó. Mesma coisa você vai fazer com esse aqui. Com os outros dois lados. Eu passo cola em cima aqui do papelão também, sabe? Dobrou. Alisou. Aqui você já pode dobrar assim, ou se você quiser, você pode cortar só a pontinha. Eu acho que fica mais fácil cortando a pontinha aqui, assim. Pra não ficar reto, sabe? Ó. É mais fácil dobrar. Passo uma colinha. Ó. Aqui é a mesma coisa. E aí você vai ver que a base do estojo tá feita, né? A base já tá prontinha, tá? Se você quiser, você pode virar aqui a espátula, essa parte mais grossinha aqui. Eu gosto de fazer aquele acabamento aqui assim, tá? Ó, só você apertar. Ó. Aí você consegue ver, ó. Esse acabamento aqui. Você aperta aqui e vai ficar assim marcadinho, entendeu? É você que sabe se você prefere ou não, tá? Então, você pode fazer. Eu gosto. Pronto. Aqui a base tá feita. Você pode ver que cabe com a caneta aqui, ó. Perfeito, tá vendo? Agora a gente vai fazer a tampa, tá? Você viu que foi super simples, você não mediu nada pra fazer, não é verdade? Então, a tampa é a mesma coisa. O que a gente vai fazer com a tampa? A gente vai recortar aqui em volta e aqui esse molde também. Mais uma vez, a gente vai fazer igual o que a gente fez na base. A gente vai fazer o vinco desse lado, a gente vai conectar uma pontinha com a outra pontinha, tá certo? Porque o objetivo é virar ao contrário. Então, ó. Prontinho, tá aqui, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar um pouquinho de colinha, ó. Sujar um pouquinho e colocar o nosso durex. Prontinho. Aqui já tá a tampa, ó. Se for ver, já encaixa aqui, ó. Ok, ó? Encaixa direitinho aqui. Só que você precisa fazer a personalização aqui. E aí, o que eu fiz aqui pra vocês? Eu deixei um molde aqui pra facilitar. Então, você vai cortar esse molde. Esse molde aqui, você só corta uma vez, não precisa cortar mais, né? Esse molde aqui, ele é só para facilitar você centralizar o desenho aqui, tá? Então, guarda ele de ladinho. Agora, vamos para a folha D de dado. A folha D de dado é a personalização. Você vai escrever o nome aqui, eu não escrevi nenhum, mas eu deixei espaço para você escrever, tá? O nome que você quiser, ou uma frase, enfim, o que você achar melhor. E como ele é fotográfico, ele desbota, ele amarela esse papel. Então, a gente precisa laminar.
é o famoso Contact. Só que Contact é marca, é uma marca de vinil adesivo, tá bom? Transparente. Hoje em dia a gente tem inúmeros acabamentos. E esse aqui que eu tô usando é o holográfico, olha só, é da JM Embalagens. Então, tanto o papel fotográfico quanto a laminação que eu tô usando é da JM Embalagens. Essa aqui é vinil de laminação fria holográfica, tá ok? É esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele parece um arco-íris, dependendo da movimentação que a gente faça. Então, eu vou laminar esse aqui. É exatamente o que você faz com o caderno do seu filho, né? Você lamina o caderno do seu filho. É exatamente isso, tá? E, bom, pra você ver que você não precisa de laminadora, necessariamente. A gente vai laminar a frio, tá? Não querendo dizer que a laminadora não é importante. Mas depois você vai comprando, entende? Mas entende que você consegue fazer mesmo sem a laminadora? Hoje em dia a gente tem muitos vinis que você pode trabalhar na laminação a frio, tá? E com inúmeros acabamentos. Fosco, brilhoso, glitter, enfim, vários acabamentos. Tá certo? Como é que você faz aqui? Eu vou só tirar o excesso. Só para o papel ficar menor. Só tirei o excesso. Assim tá limpinho a sua mesa, né? É simples. Aqui você vai tirar um pedaço do vinil. E aí você vai tirar assim uma pontinha. Uma pontinha assim, ó, reta. Tá, ó, reta. Você pode até vir com a espátula e amassar aqui a pontinha. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai colar uma parte no produto, tá? Uma parte no produto e uma parte na sua mesa, tá? E essa parte, por incrível que pareça, é a parte mais importante, tá certo? É ela que vai ditar todas as coisas. Então, você vai, ó, vir aqui e vai colar no produto e no seu material. Agora ficou uma pontinha pra cá que você vai puxando essa pontinha e alisando, tá? Ó, você vai puxando e vai alisando. Vai puxando e vai alisando. Gente, essa laminação é linda. Verdade, gente. Se bem que a glitter também é linda, sabia? Pronto, fizemos uma laminação, agora tá protegido, tá? E você vai vir e vai recortar parte externa. Ah, um detalhe aqui, para não escorregar, tá? Mão leve. A gente chama muito pesado, né? Normalmente. Então é assim, para não escorregar, o que você vai fazer? Você vai apoiar e você vai passar como se fosse, se quisesse marcar um lápis. Um lápis, ó. Tá vendo? De novo, mais uma vez, ó. Por quê? Porque aí sim não vai escorregar, tá? Toda vez que o material tá laminado, a probabilidade de escorregar é alta. Escorregar mesmo a régua. Uma outra coisa que a gente coloca muitas das vezes é um pedacinho de EVA na régua. Também é legal para não deixar a régua se movimentar. Agora, o que você vai fazer? Tá assim, tá vendo? A borboletinha tá pra cá, deixa a borboletinha pra cima, tá? Você vai virar ao contrário, tá bom? Olha só o que você vai fazer. Você pode puxar todo o line ou não, tá? Você pode pegar já o molde e marcar aqui com uma caneta, enfim, o que você quiser, tá? Mas é esse molde que a gente vai utilizar.
Você vai tirar o line todo. Você vai apoiar o molde nesse lado aqui direito, tá? Com a sua mão direita. É esse aqui, tá certo? Eu só vou virar assim pra ficar melhor pra enxergar. Ó. Viu? Não precisa afundar a mão aqui não, é só pra apoiar, que você vai tirar de volta, você não quer grudar. E aí você vai pegar a sua parte de cima e você vai encaixar aqui, ó. Pronto, encaixou, tá vendo? Você vai e tira esse molde. Então, esse molde você guarda, tá? Virou. Ó, tá posicionado certinho, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Ó. Só alisar. Tanto na lateral. Como esse adesivo, você não vai precisar usar cola aqui, igual a gente usou na base, tá certo? Então fica mais fácil. Agora você vai pegar e vai, ó. Lembra do nosso corte? Mesma coisa. Certo? Agora você vai pegar e vai, ó. Virar. Alisar. Tanto pra cá quanto pra cá, alisa. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Esse lado. Ó, alisa. Vem com a tesoura e vai cortar aqui, ó, na diagonal, lembra? Se quiser tirar a pontinha, tira a pontinha. Se não, pode virar assim mesmo. Vira os pontinhos todos pra dentro. Mais uma vez, você vai virar o quê? Esse aqui pra cá. Vai cortar o excesso. Corta o excesso. Aqui é a mesma coisa, já pode virar, ó. Alisa. Corta o excesso. Rentinho mesmo. Agora é só virar todos pra dentro, igual a gente fez aquele anterior, da base, igualzinho. Ó. Todos os lados. E pronto, a gente tá com o nosso estojo lindo. Olha isso. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo. Você cabe o que aqui dentro? Cabe o que você quiser, gente, ó. Nossa caneta aqui dentro. Tá vendo? Olha. Vai encaixar. Você escreve o nome aqui, o que você achar melhor. E diz pra mim se não ficou fofo demais o nosso estojo. Bom, observando a tabela de investimentos, você deve ter visto aí, você com R$295 você compra esses novos instrumentos que eu mencionei. Pois é, menos de R$300, né? Isso porque nesse valor eu coloquei a Crop Dial, tá? Eu não coloquei o furador da Lamax, não. Ou seja, se você optar por um furador mais barato, esse investimento ainda reduz. Mas, Tati, eu não vou precisar de encadernadora, não. Calma, agora não, tá bom? Você vai comprar, acredita em mim. Vai comprar com o quê? Com o próprio lucro do seu trabalho. Então, assim, se você prestar atenção, esse estojo mesmo que a gente acabou de confeccionar, não usa encadernadora, tá certo? Aliás, nem o planner que a gente vai confeccionar na quarta-feira e a nossa sexta, nada disso usa encadernadora, ok? Ou seja, você tem dezenas de produtos que não vão utilizar máquina,
tá? Então você já pode começar a vender com o seu próprio lucro, aí você investe na sua laminadora, na sua encadernadora, enfim, nas outras máquinas que são necessárias. Até porque foi o que eu falei, não é que elas não são necessárias, tá? Elas não são necessárias para iniciar, porque você pode começar com aquilo que você tem. Porque você não pode ter desculpa, sabe? Porque se você esperar o momento perfeito, a hora perfeita, tudo perfeito, você não vai começar nunca. Agora, você tem noção do tamanho do público que compra esse tipo de material que a gente acabou de fazer? Afinal de contas, me desculpe, mas quem não quer um planner ou uma agenda como essa aqui, gente, ó? Quem não quer? Quem? Eu não sei, gente. Porque até eu quero, entendeu? Eu quero. Aliás, eu uso. Agora, olha esse tipo de produto aqui para o nicho de festas infantis. Gente, ó, um arraso. Eu não sei você, mas eu simplesmente sou apaixonada. Aliás, esse tipo de produto não é só para nicho, festa infantil. Você pode confeccionar e comercializar também em datas importantes, como o Dia das Crianças, Natal. Tá aí, ó, um excelente presente, ó, para a criançada. Agora, para ratificar tudo que eu falei para você, na quarta-feira a gente vai ter mais uma aula, tá certo? A gente aprendeu a fazer esse estojo aqui agora. E na quarta-feira a gente vai aprender a fazer esse planner diário, gente, que tá um espetáculo, tá certo? Um espetáculo à parte, gente, olha isso aqui, tá? Você vai aprender a fazer comigo, não utilize encadernadora e você vai ver o tanto que é fácil e assim, olha isso, lindo, não é verdade? Eles vão formar um kit, aliás, a gente está formando um kit, não é? Porque também depois, na sexta-feira, faremos a nossa cesta, tá? E você vai poder colocar tudinho aqui dentro para ficar lindo assim, maravilhoso. Você não achou? Bom, agora se você não baixou sua apostila ainda, eu vou colocar mais uma vez lá no grupo. Baixe no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está na nossa comunidade, entre na nossa comunidade. Por quê? Porque você também pode baixar sua apostila por lá. Na quarta-feira, além de confeccionar esse produto, a gente também vai falar sobre os nichos de mercado. Afinal de contas, gente, olha esse tipo de produto incrível aqui. Isso aqui é uma capa de caderneta de saúde, pois é. Você pode vender a capa e a mamãe encaixar aqui. É incrível esse tipo de material. E esse tipo de álbum aqui, olha isso. Também não usa encadernadora, tá? Mas essa aqui é uma outra técnica de encadernação. Também tem lá dentro dos 10 passos. Eu simplesmente acho incrível e lindo. Esse aqui é um produto muito comum para casamento e 15 anos. É um nicho lindo, formal, elegante. Eu não sei se você gosta. Eu, pelo menos, gosto muito. Foi aqui que eu comecei. Esse tipo de caixa aqui cabe, por exemplo, uma caneca aqui dentro. É lindo esse tipo de material. E você já imaginou que você pode, por exemplo, fazer uma parceria com alguém que trabalha com sublimação? Ou talvez você trabalhe com sublimação e você quer o quê? Agregar valor ao seu produto, claro. Agora, quem sabe que tal um cachepô desse? Que você pode colocar bombom aqui, pode entregar com flores. Depois essa mamãe, essa vovó, enfim, quem você presentear pode pendurar. Eu já tive alunos que colocou porta-chaves aqui, ficou incrível também. Então assim, tá aí uma excelente ideia, por exemplo, com um produto incrível de cartonagem. Esse tipo de produto aqui é de decoração, pois é, olha só que incrível. Seja para o Dia dos Namorados, seja para algum tipo de data especial. Tem muita gente que costuma colocar aqui calendário também, enfim. Você pode ter essa opção aí no seu portfólio. E essa box linda aqui? Irresistível, não é verdade? Pois é, é incrível. Você pode usar para empresas, workshops, por exemplo. É excelente. E não, você não precisa de nenhuma máquina para fazer, pode ter certeza disso. Tá aí, a cartonagem, a encadernação agregando muito valor ao dia a dia das pessoas e é esse tipo de produto que você pode confeccionar aí dentro da sua casa. Então assim, você está sentindo o tamanho da oportunidade que está abrindo na sua frente? Você está conseguindo perceber todos os lugares que você pode oferecer esse tipo de produto? Bom, na quarta-feira eu vou mostrar mais produtos, eu vou trazer mais ideias, porque eu quero ver aí somente o quê? Pegando fogo. Afinal de contas, a gente tem uma infinidade de mercado onde os nossos produtos são muito bem-vindos. E, obviamente, você pode atuar confeccionando todos esses produtos sem sair da sua casa. Então, já sentiu como é que vai ser a aula de quarta-feira, né? A
A gente vai aprender um produto incrível e vai ter noção mais ainda dos nossos nichos. Mas agora atenção, você está dentro da nossa comunidade? Não, a gente tem uma comunidade exclusiva essa semana. Pois é, se não tiver, entre. Lá dentro eu estou concentrando todas as perguntas, eu estou respondendo todo mundo por lá, eu e minha equipe. Então assim, eu sei que você tem muita dúvida, você quer escrever aqui nesses comentários, não dá, gente, porque eu tenho que responder aqui, respondo direct, respondo, não tem condição. Eu concentrei tudo em algum lugar, tá bom? E qual foi esse lugar? Dentro da comunidade. Lá eu estou tirando todas as suas dúvidas. E não é só isso, vai rolar uma premiação especial, você está sabendo? Não? Então vou te contar agora, preste atenção, gente. Pois é, vão rolar sorteio de 3 bolsas de 50% de desconto no meu treinamento completo, os 10 passos. Pois é, você quer participar desse sorteio? Quer? Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um teste, tá? Nós teremos 3 testes. Por quê? Porque temos 3 aulas. Então, cada aula tem um teste dessa aula, tá bom? Então, você assistiu essa aula agora, você vai lá, faz o teste. E você precisa acertar pelo menos 70% do teste, tá bom? Então, o ideal é que você preste atenção nas aulas. Tá certo? Então, com 70% de acerto, você já está participando aí do nosso sorteio de bolsa de 50%. Para essa aula tem um teste, para a aula 2 tem o teste da aula 2 e para a aula 3 tem o teste da aula 3. Se você fizer os 3 testes, você está participando, né, 3 vezes, porque serão 3 sorteados, tá bom? Isso mesmo, você não entendeu errado, serão 3 ganhadores de 3 bolsas de 50% cada. Para o meu treinamento completo, o curso Os 10 Passos. Então, realmente, eu recomendo que você assista as aulas com carinho e que você faça o teste. E boa sorte para você, porque você pode ser um dos ganhadores. O resultado vai sair na nossa comunidade no domingo, às 18 horas. Agora, um detalhe, eu também vou ficar muito feliz em ler a sua opinião sobre a nossa aula de hoje, né? Sobre tudo que eu compartilhei, abri meu coração aqui para você, gente. Então, assim, vai lá na comunidade, escrever o que você achou, o que foi interessante para você. Se você confeccionar o nosso produto, coloca lá para eu ver. A sua opinião é muito importante para mim. É isso que faz com que eu faça cada vez mais conteúdos. Não deixe de participar, tá certo? Eu vou ficar esperando o seu post lá na comunidade. Então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Então eu te espero quando? Na quarta-feira. Tchau!